Olá pessoal, sou o professor Eduardo, do curso de Inglês Básico 2. Esse curso ele é focado mais na questão da cultura estadunidense e inglesa, mas não se assustem com isso, né? Por quê? Porque quando a gente fala que o foco é na cultura, a gente na verdade está usando isso de pano de fundo para expandir o vocabulário e aprender as estruturas linguísticas, tá? Então, é bem interessante. Por isso, nós vamos começar falando dos feriados, né, dos Estados Unidos e a importância deles. E isso vai servir para nós nos familiarizarmos com a língua, com o idioma e aprender. Antes da gente começar com tudo, eu quero mostrar para vocês algumas dicas. Alguns de vocês já são meus alunos do curso de Inglês Básico 1. Então, talvez isso aqui não vai ser interessante para vocês. Mas, de qualquer forma, são só 2 minutinhos. Primeiro, vocês entrem nesse site, ó. Tá, o endereço está aqui. Se não quiser digitar esse endereço, basta digitar Phonetic Alphabet English e entrar nesse site aqui, Antimoon. Esse site é interessante para quê, pessoal? Para a gente ver os fonemas da língua inglesa. Os fonemas, para quem não lembra, é aquela unidade mínima de som que o ser humano é capaz de produzir. Então, um somzinho, por exemplo, A. Isso é um fonema. Então, você combina os fonemas para formar as palavras. Né? Isso eu estou falando na fala, né? Não é na escrita. Na escrita a gente usa letras. E na fala a gente, então, tem os fonemas. Né? Porque aí eu estou falando de fonética. Esses símbolos aqui, ó, eles servem para representar esses fonemas. Alguns coincidem. De você ter, por exemplo, aqui o B, né, de bad, o D de did, só um minuto, o L, o K, né, que parece a letra K. Aqui vocês estão vendo, né, do cat, back. Isso daqui é igual a letra K, né, mas não é o som, não representa a letra K. Isso aqui representa o fonema K, de cat. Então, por exemplo, vocês vão ouvir aí. Então, esse símbolo representa esse som aí que vocês escutaram. Né? E aqui, então, esse arquivo, esse site, ele serve de referência para isso, tá? Para vocês praticarem aqui o think, o this e outros que a gente não tem no português também, tá? Se vocês tiverem dúvidas disso aqui, vocês me perguntam que depois eu ajudo mais. Mas enfim, isso aqui é só um arquivo para referências, tá? Quando você tiver dúvida. Tem o Macmillan, que é o dicionário online, muito bom. Tá? Você digita aqui uma palavra, qualquer palavra que você quiser, ele vai te dar. Tá muito grande? Ele vai te dar aqui a palavra, né? Ele vai te dar definições e sinônimos, vai te falar que ela é um substantivo, que é algo contável, vai dar exemplos, né? Onde usa, variações, então, por exemplo, mother pode ser mom, mommy, né? Depende, mama. Né? Então ele tá te ensinando aqui coisas sobre essa palavra. E aqui aplicações, né? My mother and father live in Rome. An expectant mother, que é igual a pregnant woman. She's like a mother to me. She treats me as if I were her own child. Então, ele traz isso. Né? É bem bom esse dicionário aqui. Recomendo vocês usarem quando vocês tiverem dúvidas. Aí, o que eu recomendo? Tem o Google Tradutor também. Né? Ele é mais simples. Na verdade, em termos de simplicidade, os dois é o mesmo jeito de usar. Só que o Google Tradutor ele é mais direto. Então, se eu digitar mother aqui, ele vai me dar mãe, vai me dar imagens. Ele até me dá algumas coisas aqui para baixo, ó.
mas ele não tem esse nível de detalhamento aqui, tá? Então, é o que eu sempre digo, quer usar o Google Tradutor? Use, mas com cuidado, porque ele pode te enganar, tá? Ele pode te enganar. Por exemplo, se eu digitar cook, aqui, que foi uma dúvida que surgiu com uma aluna recentemente, tá cozinhar, mas se for substantivo é o cozinheiro, né? Tá aqui embaixo, ó. Então ele mostra aqui, mas você pode não prestar atenção nisso e achar que é cozinhar e esquecer que essa palavra também pode ser cozinheiro, né? Cozinhar, na verdade, seria to cook. Aí sim, faz mais sentido, tá? Enfim, vamos começar então nossa aula de fato, né? Com a questão aí da cultura estadunidense, mais especificamente os feriados dos Estados Unidos. Então depois vocês podem acessar esse endereço aqui, ó, tá? Depois eu posso lançar lá também no grupo de WhatsApp, se vocês quiserem, para vocês terem acesso a essa página. Aqui é bem interessante. Por que é interessante? Primeiro que está tudo em inglês. Segundo que ele tem, dentro de cada feriado desses aqui, lembrando que esses aqui são os feriados mais importantes, você abriu aqui o maisinho, ele vai explicar alguma coisa, e aí tem um PDF sobre o feriado, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o Ano Novo, que é um feriado mundial, na verdade, né? Todo mundo comemora o Ano Novo. Alguns comemoram em outra época, né? Mas todo mundo comemora o Ano Novo. Então vamos dar uma lidinha aqui para vocês irem já familiarizando. E aí eu faço a tradução logo em seguida. In the United States, people begin celebrating the New Year on December 31st. Então aqui já tem uma curiosidade. Deixa eu aumentar um pouquinho. Isso. New Year's Eve. Many people have parties and sometimes masquerade balls where guests dress up in costume and cover their faces with masks to hide their identity. According to an old tradition, guests unmask or remove their masks at midnight. Então, o que ele está falando aqui? Nos Estados Unidos, as pessoas começam a celebrar o Ano Novo no dia 31 de dezembro. Aí, o que é interessante? Vou passar para o quadro branco aqui. É uma página do Word, né? O que acontece? December 31, que está lá escrito. Mas o costume é escrever 31st, né? Porque data, lá da língua inglesa, ele é o 31º dia de dezembro. Então, ele não pode. Como é o 31º, é um número ordinal. Número ordinal. Não é ordinário, não. É ordinal. Quer dizer o quê? Ordem. Na língua inglesa, os números ordinais, o que acontece com eles? Eles têm uma terminação diferente. É tipo nós temos o número 1 e o primeiro, não muda. O 2 e o segundo, 3 e o terceiro, e assim sucessivamente. Na língua inglesa é da mesma forma. Então você tem one e você tem first. Você tem two e second. Three e third. Aí daqui para frente, eles não mudam, né? Então aqui você vê que é diferente a palavra de uma para outra, né? Daqui para frente, for, ele vai virar fourth. Fifth, five, vira fifth. Isso aqui é bom de treinar a pronúncia, ó. Fifth, né? Só tem uma vogal, ó. Só tem um som vocálico. Fifth. E daí assim por diante. Six vira six. E por aí vai. Aí o que acontece, então? Como aqui terminou com o número 1, então você tem que colocar 31st. Tá vendo aqui? Se fosse 2, não existe essa data, né? Mas se fosse, seria ND. E se fosse 3, seria RD. Porque é a terminação aqui, ó. ND, RD.
Então, os demais vai terminar com TH, professor? Exatamente. Tá? Se fosse do 4 em diante, aí é o TH. 34th. Tá? Eu escrevi errado aqui, ó. 34th. Certo? Enfim, só uma questão aí de curiosidade. Então, na véspera do ano novo, tá? Então, essa palavrinha Eve, ela significa véspera. Então, tem Christmas Eve, que é a véspera do Natal. Many people have parties, então muitas pessoas fazem festas. E aí aqui é o que eu sempre digo, tá, pessoal? Da tradução. A tradução, a gente faz a tradução por fins didáticos. Na realidade, aquela pessoa que já tem um certo domínio do idioma, ela não vai traduzir dentro da cabeça dela. Tanto que você tem pessoas que falam inglês que não são boas em tradução. Porque essa habilidade de traduzir em tempo real, ela é diferente e não está necessariamente associada à sua capacidade de falar o idioma. Por que isso acontece? Porque o idioma que a gente fala português. Se você aprender outro idioma, de fato aprender o inglês, você começa a estruturar a sua fala em inglês. Você não estrutura ela em português e traduz para o inglês. Isso não acontece. Tá? Vai acontecer agora no começo com vocês ainda estão aprendendo, desenvolvendo a língua. Então você vai pensar a coisa em português e vai traduzir. Só que isso é só um degrau para você chegar no ponto de fato, escrever, pensar no idioma, no nosso caso, em inglês. Que é o ideal. Tá? É o ideal de acontecer. Por quê? Porque, por exemplo, a palavrinha have quer dizer tem. Quer dizer, tem. Se eu for traduzir aqui, ó, muitas pessoas têm festas. Fica esquisito, não fica? Não fica estranho? A tradução mais próxima ficaria: muitas pessoas fazem festas. Muitas pessoas participam de festas. Muitas pessoas organizam festas. E não tem festas. Tá? Por isso que a tradução não é algo interessante de ser feito, da gente aprender a língua. A gente tem que aprender o inglês em inglês. Então, se eu mostrar para vocês um desenho, né? Por exemplo, aqui, esse rapaz aqui, esse homem, né? Eu falo, this is a man. Então, você vai assimilar a figura do homem à palavra man, para você aprender. Se eu falar, isso aqui, não, mas eu não mostro. Eu só falo assim, ó, man significa homem. Você automaticamente está fazendo o quê? Você não tem outro recurso. Então você está. O professor é como se eu estivesse te induzindo ao erro, sem querer, né? Talvez. De você assimilar a palavra man à palavra homem. Só que isso não é legal. Porque às vezes você pode ter outra palavra com a mesma pronúncia, tipo man, com E, que significa homens. Então você já começa a ter problema aí. O correto é dessa forma, né? Então, this is a man. E aí você assimila o quê? A figura, ao que de fato é, o objeto concreto, à palavra man. Entenderam a diferença? De aprender inglês em inglês e aprender inglês em português. Tá? Então, ponham isso na cabeça. Nós queremos aprender inglês em inglês. É fácil isso? Isso não é fácil. Nem todo conceito é fácil de eu mostrar para vocês aqui. Ó. Então, se eu falar politics, é um conceito. Só que não dá para demonstrar política. Eu tenho que fazer o quê com essa palavra? Você é que tem que assimilar politics ao conceito e não à palavra política. Certo? Continuando. Então, muitas pessoas organizam festas, fazem festas, praticam festas, participam de festas, e algumas vezes masquerade balls. Isso aqui quer dizer balls, não é bola, tá, pessoal? Pode ser bola. Mas é o que eu falo, a gente tem que aprender a língua em inglês. Olha aqui outro exemplo. Se você traduzir masquerade balls, vai ficar bolas de máscara. Não é isso.
tá? É baile de máscara. Ball, ele também pode significar baile, tá? Aquele evento de gala, né? De bastante formal, que é aquele desfile. Não é desfile, né? É o baile de máscaras mesmo. Essa palavra aqui, essa palavra, esse substantivo composto, ele quer dizer baile de máscara. E se eu separar, falar só ball, pode ser bola? Pode, mas também pode ser baile, ok? Então, por isso que a gente tem que aprender a palavra em inglês. Então, masquerade ball, você não vai pensar em baile de máscaras, você vai pensar no conceito da coisa. O que é um baile de máscara? Como você visualiza um baile de máscaras? Você já assistiu num filme? Então você vai ter aquela visão do filme? Ou você imagina uma outra coisa? Algo que você leu num livro? Imagine este conceito e assimile este conceito a essa palavra, masquerade ball. Que aí você vai estar aprendendo da forma correta. Beleza? Só um parênteses. O nosso cérebro, pessoal, ele tem hora, ele é muito esperto. Por quê? Ele faz coisas inconscientes. Ele faz coisas que a gente não controla. Então, por exemplo, você respira, óbvio. Né? Você consegue segurar a respiração? Consegue. Só que você tem que fazer muita força para segurar. Né? E você não faz força para respirar, é algo natural. Você faz involuntariamente. Da mesma forma, o cérebro, para assimilar informação, para gravar informação, ele também tem um processo e ele faz isso de forma involuntária. E o que acontece com o cérebro, então? Como ele tem essa autonomia, vamos dizer assim, ele vai querer assimilar o que ele acha mais importante. E tem isso com ele. Ele é meio seletivo, ele só quer coisas importantes. Ele não quer coisa que ele não acha importante. Então, se eu te perguntar o que você comeu no almoço na semana passada, você pode até lembrar porque você come todo dia a mesma coisa. Mas se for uma coisa diferente, capaz que você não lembra o que você comeu. Por quê? Porque não é importante aquilo. É irrelevante para o seu cérebro, então você não guarda essa informação. Provavelmente foi arroz, feijão e carne, ou não, né? Mas talvez você não lembra. Você não tem como você ter certeza do dia exato, o que você comeu, na hora que você estava comendo, porque o cérebro não guarda isso, isso não é importante. Então, quando a gente faz esse exercício de memorização, é como se a gente estivesse contando para o cérebro assim, sussurrando no ouvidinho do cérebro. Cérebro, isso é importante, tem que guardar. Então, quando você faz esse tipo de exercício, assimilar isso aqui ao seu ao conceito e não à tradução, você está mostrando para o cérebro que isso é algo importante. Então ele vai memorizar com facilidade. Tá, pessoal? E ele memoriza isso da noite para o dia, né? Quando você dorme, aí você tem aquelas fases do sono, de sono profundo, sono leve, toda aquela coisa que eu imagino que vocês saibam, mas se não souber também não tem problema, porque não é importante. O importante é você entender que toda a informação que você assimila durante o dia, ela fica numa parte do cérebro, que a gente chama de memória de curto prazo. Quando você adormece, entra em sono profundo, tem uma transição entre o sono leve e o profundo. É nessa fase que o cérebro pega as informações que ele achou importante, que está lá na memória de curto prazo, e joga para a memória de longo prazo, que aí de fato você memorizou, você aprendeu. Então vamos voltar mais para o texto e menos para as curiosidades, né? Where guests, aonde os visitantes não, pode ser visitantes também essa palavra, mas aqui é mais no sentido de convidados, onde os convidados se fantasiam, então, ó, dress up in costume. Se você traduzir ao pé da letra, até que não fica errado, porque eles se vestem com fantasias. Mas uma palavra mais natural e mais simples é o quê? Eu estou insistindo em falar visitantes. Os convidados se fantasiam. Então fica mais natural, fica mais elegante, né, a sua tradução. Por isso que eu falo, a arte de traduzir, ela não é algo simples de ser feito de forma bem feita, realmente não é algo fácil. E tampam seus rostos com máscaras, né? E usam máscaras para esconder sua identidade. E aqui no caso a gente fala sua no português, mas no inglês their quer dizer deles, tá?
É a identidade deles. Eles quem? Os convidados, tá? Mas no português a gente pode falar suas, que é outra pessoa, né? O deles é terceira pessoa. O suas é segunda pessoa. Pode ser terceira também, né? Na verdade, pode. Então, o português permite. No inglês não permite. Não tem como você pôr your aqui, tá, pessoal? Mas, cover their faces with masks to hide your identity. Aí, se tivesse your identity, aí você estaria falando com o leitor, tá? Com a sua identidade. É diferente do português, né? Essa questão gramatical. E é um erro muito comum isso aqui, viu? Do inglês para o português é fácil, eu traduzo isso aqui para sua. Não tem problema. Suas identidades, sua identidade. Mas do português para o inglês, se eu pegar o sua e transformar em your, vai ficar errado. Tem que ser their. Tá? Porque o their é o deles. Então, usam máscaras para esconder a identidade deles, ou sua identidade. No caso, se referindo então aos convidados. De acordo com uma tradição antiga, os convidados removem as máscaras. E olha aqui, ó. Essa é outra curiosidade também entre línguas, né? No inglês, a gente tem a liberdade de fazer assim, ó, unmask. Ou seja, você faz uma palavra só para fazer que é o ato que de remover a máscara. Unmask. Então, mask, unmask. Então, a palavra mask, ela pode ser um verbo. Quer ver? Vamos aqui no quadro branco. Então, mask pode ser um verbo, que seria to mask, que seria mascarar-se, alguma coisa assim, né? Pôr a máscara. Aí tem, aqui não é verbo não, né? O verbo é o de baixo, verbo. Aí tem esse aqui, ó, mask, que é o substantivo. Então o substantivo é a coisa, é a máscara. To mask é o verbo, é a ação, tá? E aí você tem a liberdade de fazer o quê? To unmask, que seria desmascarar-se, tá? Remover a própria máscara. E aí é uma ação também, um verbo. Então aqui naquele caso do texto, o unmask, então os visitantes desmascaram-se ou removem a máscara. Então você tem aqui o unmask. Aqui, ou removem suas máscaras, tá vendo? Como que isso aqui é interessante? Ó, então, de acordo com uma tradição antiga, os visitantes, eu estou falando visitante de novo, os convidados unmask or remove their masks. Isso para nós não faz sentido, porque as duas coisas é a mesma coisa. To unmask para nós é desmascarar. E remover a máscara é remover a máscara. Então, não faz sentido você ter as duas coisas. E para eles faz. Tá? É uma questão de cultura. Tem a ver com o idioma falado. Tá? O idioma afeta a nossa cultura. O idioma que a gente fala, ele afeta diretamente na nossa cultura. Por quê? Porque desde que você nasce, você está aprendendo a falar aquele idioma. E a cultura que você herda dos seus pais, de quem te criou, ela vem pela língua, pelo idioma. É assim que ele te passa, é assim que a informação é passada. É assim que a gente tem tecnologia, a ciência foi capaz de desenvolver porque eles anotaram as coisas lá e passaram para frente. Aí quando passou para frente, se vai passar para o português, eles têm que traduzir. Né? E isso a gente passa para os nossos filhos também em português. Então a cultura está muito associada ao idioma. Então eles fazem esse movimento aí à meia-noite. Muitas pessoas. Ah, não, eu tenho que ler em inglês primeiro, né? Many people enjoy the tradition of watching the New Year's festivities in Times Square in the heart of New York City. This celebration is telecast live on news channels across the nation. Traditionally, at 1 minute before midnight, a lighted ball begins to drop slowly. Aqui, essa bola aqui é bola mesmo, né? Begins to drop slowly from the top of a pole that is attached to a building. As the ball drops, all the people in Times Square and many television viewers as well
count down the final minute of the year. At the stroke of midnight, the ball reaches the bottom of the pole, and a huge Happy New Year sign lights up. Then Times Square is filled with cheers and noisemakers. Confetti is dropped from windows above, and revelers hug, kiss, and wish each other a Happy New Year. Vamos traduzir então. Muitas pessoas gostam, tá? Enjoy quer dizer que gosta, que curte, que aprecia, que isso, que gosta, que aprecia, é nesse sentido. A tradição de assistir, então olha aqui outro exemplo, ó. Watching, como tem o ing aqui, ele vira o gerúndio, né? No português. O gerúndio seria assistindo. Mas aqui o tempo verbal em inglês aqui, para traduzir, ele não permite assistindo. Ó. Muitas pessoas gostam da tradição de assistindo o novo, as festividades do ano novo. Não tem como, né? É de assistir. Mas é porque o inglês ele tem essa estrutura verbal diferente da nossa. Lá eles não conjugam o verbo. Então eles têm que usar outros recursos para dar a ideia de tempo, principalmente, né? Principalmente a ideia de tempo. Nem tanto a ideia de pessoa. Aqui para nós a gente tem a pessoa que conjuga o verbo, então eu posso ocultar o sujeito. Eu estudei ontem. Se eu tirar o eu, falar só estudei ontem, faz o perfeito sentido. Se eu fizer isso em inglês não vai dar certo. Então, I studied yesterday. Aí você vai ver, eu estudei ontem. Agora, se eu tirar o I e falar só studied yesterday, você não vai saber quem, porque não conjuga verbo em inglês. Então ele é diferente. Então assistir às festividades de Ano Novo na Times Square, né, um nome próprio, a gente não traduz. In the heart of New York City, no coração de Nova York. Essa celebração é teletransmitida, tá? Cast. Tem vários significados. Um deles pode ser de transmissão. E tele tem a ver com televisão. Então, teletransmitida, ao vivo, nos canais de noticiários, across the nation, por toda a nação. Né? Então, é um evento nacional. Tradicionalmente, aqui é uma outra dica que eu dou, sempre que você vê esse li aqui na frente, muito provável, sempre não, né? Na maioria das vezes que você vê esse li, L-Y, no português vira o nosso mente. Então, tradicionalmente. Tradition, traditionally. 1 minuto antes da meia-noite. Então, tradicionalmente, 1 minuto antes da meia-noite, uma bola iluminada começa a cair, né, a descer vagarosamente do topo de um poste. Tá? O pole pode ser um poste, uma vara, algo que está vertical, né? Que está conectado, pregado, acoplado a uma construção ou a um prédio. Building pode ser construção, pode ser prédio, depende. As the ball drops, então à medida que a bola vai descendo, né, à medida que ela desce, todas as pessoas na Times Square e muitos telespectadores, né, television viewers, então aqui você tem telespectadores também, né, da mesma forma, fazem a contagem regressiva, countdown é uma contagem regressiva, fazem a contagem regressiva do minuto final do ano. Igual no Brasil, a gente não faz 1 minuto, né? A gente faz 10 segundos, né? Depende aí. O que é interessante também, né? Esse ano não teve horário de verão, mas os outros teve. Então, assim, só para a gente pensar. Quando tem horário de verão, a gente está comemorando o ano novo 1 hora fora do horário, né? Porque está no horário de verão, não é o horário verdadeiro. Então, pode-se imaginar, né, que a Terra ainda não completou um ano
em volta do Sol, né? Ainda falta uma hora. Ou já passou uma hora, né? Como é que é? Quando a gente vai. Isso, a gente adianta o relógio, né? Quando a gente entra no horário de verão. Você perde uma hora, ela desaparece. Aí para depois ela voltar. Mas aí você adiantou uma hora, então você está comemorando o ano novo uma hora mais cedo. Então a Terra ainda não completou a volta, né? Claro, é só coisa para a gente ficar imaginando aí, né? Mas é bem interessante isso. É, então fazem a contagem regressiva para o final do ano. At the stroke of midnight. Então essa aqui é uma expressão, ó pessoal, tá? Que a gente não tem no português, essa expressão. Ela quer dizer o quê? Na hora que dá meia-noite. É isso que ela quer dizer. Só que isso aqui, se você traduzir, vai dar na hora que atinge meia-noite, né? Ou no atingir da meia-noite, alguma coisa assim. Não faz muito sentido para nós. Mas ela é o stroke of midnight. Você imagina que você está esperando um evento mesmo, igual o Ano Novo, e aí quando bate na meia-noite, seria mais ou menos essa tradução. Ao bater da meia-noite, você tem, então, esse evento aqui. A bola chega ao fundo, né, ao bottom pode ser o fundo, a parte de baixo, a parte inferior, etc. Então ela chega na parte de baixo ou ao final, né, ao fundo do poste e uma gigantesca, né? Huge é uma enorme, gigantesca, muito grande placa de Feliz Ano Novo acende. Então você vê que ele faz essa volta. Por isso que é difícil fazer tradução em tempo real. Por quê? Porque no português, desculpa. No inglês, a qualidade das coisas vem antes da coisa, quando você está escrevendo. Então, uma Happy New Year sign, ela é uma placa de ano novo. Você vê que no português a gente coloca o contrário. A gente põe o substantivo primeiro e depois a qualidade dele. Isso é normal do inglês. No português, dá para a gente substituir. Então, eu posso ter um menino bonito e eu posso ter um bonito menino. Não é comum, mas pode. O português permite. No inglês não permite. Tá, gente? Se eu inverter, vai dar outro significado. O Happy New Year, se eu trocar aqui, ó, sign Happy New Year, vai ficar sem sentido. Mas a ideia seria que esse aqui, então, passa a ser o substantivo e esse passa a ser a coisa que dá qualidade, a qualidade dele. Tá? Então não tem como trocar no inglês. Só mais 2 minutinhos e a gente encerra. Vou fazer uma aulinha um pouquinho maior hoje, né? Então, a Times Square se enche, tá? Is filled with cheers and noisemakers. Ela se enche de comemoração, gritos, uma ovação, talvez, algo a mais cheer tem a ver com alegria, tá? E noisemakers é uma palavrinha que ele juntou duas, né? Que é noise, quer dizer barulho, e maker, que quer dizer aquele que faz, que é o fazedor, entre aspas. Então você tem um fazedor de barulho. É uma pessoa barulhenta. Então, né? Então é com comemorações ou aplausos, né? E é, barulhos, barulhadores, barulhentos, alguma coisa assim. Confete cai, né? Ele é jogado ou cai das janelas acima, above, tá? Essa é uma palavra importante a gente aprender, porque se você confundir above com below, aí você trocou acima com abaixo, tá? Então above é acima, and revelers hug. Revelers seria as pessoas que estão ali comemorando, tá? São pessoas que estão muito agitadas, então ele ganha esse nome de revelers. Depois nós vamos entrar melhor nessa palavrinha especificamente. Abraçam, né? Então as pessoas que estão comemorando se abraçam, se beijam e desejam umas às outras, né, ou a si mesmas, um feliz ano novo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. O curso ele traz aulas mais nesse estilo. Nós também temos videoconferências online. Aí é importante que vocês participem, né, porque é algo ao vivo, tem que ter uma interação, tá? Mas no mais, é nesse modelo de aula gravada. Vocês podem
aqui, entrar nesses 3 sites que eu passei para vocês, tá? Vou deixar salvo aí. À medida que a gente for andando com o curso, eu vou mostrar mais sites, tá? Mais material interessante da gente usar, viu? Para que a gente tenha um bom aprendizado da língua. E a última dica que eu dou para encerrar a aula é que qualquer idioma que você for aprender, você vai ter mais chance de aprender quanto mais ligado ao idioma você estiver. O que quer dizer isso? Significa, chama imersão. Você mergulha na língua. Qualquer língua que você quiser. No caso é o inglês, então vamos mergulhar no inglês. Tudo que você puder fazer na sua vida, na sua casa, pessoalmente mesmo, estou falando, não para estudar, mas pessoalmente, para você estar em contato com o idioma inglês, vai facilitar para você ter um melhor aprendizado. O que eu quero dizer com isso? Procure, por exemplo, trocar o idioma do seu celular para inglês, assistir filmes, séries, ouvir música, enfim, legendado. Não precisa tirar a legenda, tá? Você pode assistir com a legenda em português. Se quiser pôr legenda em inglês, melhor ainda. O ideal, quando é assim, é você assiste o filme legendado e aí assiste de novo daqui uma semana, né, para também não enjoar demais, com a legenda em inglês. É bem interessante esse processo. Ajuda bastante a assimilar. E quanto mais contato você tiver, melhor. Então, hoje a gente tem a internet. Então, pela internet, você pode procurar no YouTube vídeos em inglês, você pode procurar textos em inglês, você tem o tradutor, você tem o dicionário na sua mão, que está na internet. Então, use esses recursos. Quanto mais contato você tiver com o idioma, mais rápido você vai aprender e melhor vai ser sua base também para aprender mais para frente. Ok, pessoal? Então, por hoje a gente encerra. Bons estudos para vocês, bom curso. Obrigado à matrícula de todos e tchau, tchau.